Olá pessoal, a data da UQRJ, da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro, está próxima, vai ser no final do mês de agosto. E como de costume, eu vou fazer o gabarito comentado das provas do ano anterior, das provas de 2017. Então eu vou comentar as provas do primeiro ano, EM1, do segundo ano, EM2, do terceiro ano, EM3, nessa sequência. Cada vídeo eu vou comentar 5 questões e cada prova tem 20 questões, então serão 4 vídeos para cada prova. Para quem não sabe, para ser habilitado a fazer a OBQ, a Olimpíada Brasileira de Química, é necessário que seja aprovado na OQRJ ou em alguma Olimpíada regional. Então aqui no Rio de Janeiro é a OQRJ, deve ter uma em São Paulo, deve ter uma na Bahia, uma em Minas Gerais, enfim. Se você for professor, inscreva seus alunos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E, enfim, eu espero que com essas aulas eu ajude a aumentar o número de aprovados para a segunda fase. Vamos lá, começando então com as primeiras 5 questões da EM1, da prova do primeiro ano no ensino médio. Questão 1. Os fenômenos podem ser ditos físicos ou químicos dependendo do que ocorra com a matéria envolvida no processo. Eles estão presentes em nosso cotidiano e muitos deles podem ser observados de perto. Nesse sentido, considere as seguintes transformações em uma manhã comum das famílias brasileiras. Embaçar no vidro do espelho do banheiro ao tomarmos um banho quente. Acender do queimador do fogão. Aquecer a água até fervura. Passar a água quente pelo pó de café ao se fazer o tradicional café preto. Adoçar o café com açúcar refinado. Com relação a essas transformações, é correto afirmar que, item A, o adoçar do café proporciona a decomposição do açúcar. Não proporciona a decomposição do açúcar. Nós temos talvez a hidrólise da sacarose, mas não é necessariamente uma decomposição. Nós não estamos transformando, por exemplo, o açúcar em carbono, CO2, água, enfim. Não é uma questão de decomposição. Item B. O acender do queimador representa a mudança de estado do gás combustível. Na verdade, não. Nós temos o gás combustível e ele está reagindo, nesse caso, com o oxigênio, uma reação de combustão. Não existe uma mudança de estado físico, existe, nesse caso, uma reação química. Item C. No processo de queima para o aquecimento da água ocorre um fenômeno químico. Exato. Notem, não é que o aquecimento da água ou mudança de estado da água seja um fenômeno químico, mas a queima do gás de cozinha, por exemplo, é um fenômeno químico. Então, no processo de queima para o aquecimento, ocorre um fenômeno químico. A alternativa correta de cara é a alternativa C. Mas vamos ver a D e a E. O embaçar do espelho representa um processo de evaporação da água. Não é evaporação, é um processo de condensação. Ali nós temos a água no estado vapor que encosta na superfície fria do espelho e volta para o estado líquido. Item E. Ao passar água pelo café, temos a formação de substâncias que proporcionam um sabor característico. Não, ao passar água quente pelo café não formamos nenhuma substância nova. Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 2. Em certas regiões do país acontecem estiagens severas. Por exemplo, na região centro-oeste, isso acontece em um período que vai de abril a setembro. Nessa época, a umidade relativa do ar é bastante baixa e as perdas de água por evaporação são bastante elevadas. Sobre evaporação, é correto afirmar-se que, item A, no período de abril a setembro, o ponto de ebulição da água diminui constantemente. Na verdade, não. O ponto de ebulição da água ele pode variar sim se nós mudarmos a pressão. Não é o caso. Então, o item A não está correto. Item B. A água evapora mesmo que esteja a temperatura de 0 graus Celsius. Na verdade, se nós tivermos água líquida, ela está sempre em equilíbrio com o vapor, independentemente da temperatura. Em 0 graus Celsius, nós podemos ter água líquida sim. Embora o ponto de fusão seja 0 graus Celsius, a gente consegue ter água líquida a 0 graus. Consequentemente, se temos água líquida, existe um equilíbrio sim com a água no estado vapor. É óbvio, a quantidade de vapor é muito pequena. Porém, a alternativa B não está errada não. Vamos ver as demais. O processo de evaporação da água é um tipo de reação química. Já para por aqui, evaporação não é reação química. Mas vamos continuar. É um tipo de reação química que tem a sua velocidade aumentada pela baixa umidade relativa do ar. Não, está errado. Item D. A evaporação da água é a passagem do estado líquido para o estado gasoso e, portanto,
só ocorre a 100 graus Celsius, que é o seu ponto de ebulição. Na verdade, a evaporação é sim a passagem do estado líquido para o gasoso. O ponto de ebulição é 100 graus Celsius, mas a evaporação não ocorre apenas em 100 graus Celsius. Em 100 graus Celsius ocorre o que nós chamamos de ebulição. O processo de evaporação é um processo contínuo, ocorre em qualquer temperatura. Item E. Durante a evaporação, as ligações químicas entre o hidrogênio e o oxigênio da molécula de água são rompidas. Obviamente não. A água permanece com suas ligações químicas. O que na verdade é rompido são as interações intermoleculares. Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para a questão de número 3. Duas amostras sólidas, A e B, contendo o mesmo composto, possuem massas iguais a M, no caso do sólido A, e 2M, no caso do sólido B. As amostras foram colocadas em tubos de ensaio separados para serem submetidas à fusão. Ambas as amostras foram aquecidas por uma mesma fonte de calor. No decorrer do aquecimento de cada uma delas, as temperaturas foram anotadas de 30 em 30 segundos. Um estudante, considerando tal procedimento, fez as seguintes previsões. Primeira previsão: a fusão da amostra A deve ocorrer a temperatura mais baixa do que a amostra B. Preste atenção, ponto de fusão e ponto de ebulição é uma característica da substância. Isso não depende da quantidade da substância. O ponto de fusão e o ponto de ebulição sempre vai ser o mesmo, se nós não mudarmos a pressão, o que não é esse caso. Então, nós não temos diferentes pontos de fusão para a substância A ou para a substância B. Essa primeira conclusão está errada. Segunda conclusão: a temperatura de fusão da amostra B deve ser o dobro da temperatura de fusão da amostra A. Também está errado, como disse. Cada substância, nesse caso A e B são as mesmas substâncias, apresentam o mesmo ponto de fusão e também o mesmo ponto de ebulição. Previsão 3. A amostra A alcançará a temperatura de fusão num tempo menor do que a amostra B. Agora, isso aqui está correto. A massa da amostra A é menor, com isso ela vai absorver energia muito mais rápido. As moléculas irão ficar agitadas muito mais rapidamente. Consequentemente, ela vai entrar no processo de fusão bem mais rápido do que a amostra B. Se isso daqui não ficou claro, imagine, por exemplo, um cubo de gelo que você pegou lá na geladeira e pegue, por exemplo, um bloco de gelo do tamanho de uma bacia ou de um balde. Ambos são gelo. Ambos vão passar para o estado líquido a 0 graus Celsius. Só que qual vai derreter primeiro? Obviamente, o cubo de gelo, menorzinho. Porque uma vez que ele é menor, ele consegue absorver uma determinada quantidade de energia que vai propiciar com que as moléculas ali presentes fiquem agitadas muito mais rapidamente. Consequentemente, será promovida a mudança de estado físico de maneira muito mais rápida. Então, essa previsão 3 está correta. Se nós olharmos aqui as alternativas, nós vamos cancelar a alternativa A, cancelar a alternativa B, podemos ficar com a C, com a D e com a E. Sendo que, na verdade, nós já concluímos que a previsão 2 está errada, então nós vamos cancelar também a D. Na verdade, vamos ficar entre a C e a E. O que vai decidir vai ser a previsão 4. A previsão 4 diz: ambas as amostras devem entrar em fusão à mesma temperatura. Claro, afinal nós temos as mesmas substâncias e, nesse caso, submetidas à mesma pressão. Portanto, a previsão 4 também está correta. Logo, a alternativa correta é a alternativa E. Fizemos então a questão 3 e vamos para a questão 4. Questão 4. Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, surgiram várias teorias. Uma delas foi criada por um filósofo grego, Empédocles, por volta do século V a.C. Segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por 4 elementos principais: terra, fogo, ar e água. Surgiu aí a teoria dos 4 elementos. Por volta de 350 a.C., outro filósofo grego muito conhecido, Aristóteles, retomou essa ideia e acrescentou que cada um desses elementos tinha um devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. Por exemplo, a terra estava no centro dos 4 elementos, em seguida vinha a água, acima vinha o ar e, por último, acima de todos, o fogo. Analisando o texto, assinale a alternativa incorreta. Estes 4 elementos podem ser definidos hoje como os elementos químicos. Obviamente, não.
né? Os 4 elementos eram um conceito filosófico, e o que nós chamamos de elementos químicos é uma estrutura completamente distinta. Então, com certeza, a alternativa A está incorreta, na verdade, essa frase está incorreta, e faz com que a alternativa A seja a resposta certa para a questão 4. Então, vamos marcar aqui a alternativa A. Mas vamos ler as outras. Em uma porção de terra existem diversas substâncias químicas diferentes. Fato. A água, quando potável, é um tipo de solução química. Fato porque a água potável ela pode conter tranquilamente alguns sais dissolvidos, logo, é uma solução química. Alternativa D, o ar atmosférico é uma mistura gasosa, onde predominam nitrogênio e oxigênio. Fato. Atualmente são conhecidos mais de 100 elementos químicos diferentes. Correto também. Conhecemos mais de 100 elementos. Então, realmente, a afirmativa incorreta é a afirmativa A, o que faz com que seja a resposta dessa questão. E, por fim, para essa aula, questão 5. 2 ou mais íons, ou então um átomo e um íon, que apresentam o mesmo número de elétrons, denominam-se espécies isoeletrônicas. Comparando-se as espécies isoeletrônicas O2-, F-, Na+, Mg2+, e Al3+, a espécie que apresenta o maior raio iônico é. Para isso, vamos olhar aqui a tabela periódica. Vamos lá, as espécies que nós temos são oxigênio, temos o flúor, temos o alumínio, que está aqui, temos o sódio, que está aqui, temos o magnésio, que está aqui. O que acontece? O sódio tem um elétron na camada de valência. Se ele perde um elétron, significa que ele tem 2 níveis. O magnésio, quando perde 2, também tem 2 níveis. O alumínio, quando perde 2 elétrons, também tem 2 níveis. A mesma quantidade de níveis de energia que o oxigênio e o flúor. Sendo que no caso do sódio, magnésio e alumínio, eles estão perdendo elétrons. O número de prótons é maior que o número de elétrons. Consequentemente, esses elétrons ficam mais atraídos pelo núcleo. O raio deles é um raio bem pequeno. Agora, o oxigênio e o flúor estão ganhando elétrons, estão na forma de óxido e de fluoreto. Quando eles ganham elétrons, nós temos mais elétrons do que prótons. Os prótons não conseguem atrair de forma tão efetiva esses elétrons. Por consequência, nós temos o aumento do raio. No caso do flúor, ou fluoreto mais especificamente, o F-, ele ganha um elétron, tem um raio maior do que o flúor propriamente dito. No caso do oxigênio, ele ganha 2 elétrons. Com isso, o raio vai aumentar muito mais, porque o núcleo dificilmente vai dar conta desses 2 elétrons. Então, aquele que apresenta o maior raio iônico, com certeza, é o O2-, é o íon óxido. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Bom, pessoal, com isso, então, nós vimos as 5 primeiras questões. Se vocês gostaram desse vídeo, vão fazer o QRJ, ou se você for professor, quer passar essas informações para os seus alunos, então não se esqueçam de indicar o vídeo para eles, compartilhar, curtir e se inscrever na Universidade da Química. O próximo vídeo dessa série, que vai ficar numa playlist, nós iremos comentar as questões de 6 a 10 da EM1.